E a pergunta de hoje é, se a Lua está próximo da Terra e a Terra está numa região onde pode abrigar vida, por que não existe vida na Lua? Bem, para responder essa pergunta, a gente vai passar aqui por 2 pontos. Uma, a gravidade da Lua é importante, e outra, a rotação da Lua também é importante para explicar a não existência de vida na Lua. Primeiramente, vamos começar com a gravidade. A gravidade da Lua, ela vai depender essencialmente da sua massa e do seu tamanho. Não querendo ser muito técnico, vamos falar o seguinte. Eu tenho aqui um planeta, pode ser a Terra. Quando eu estou aqui na Terra, eu faço um foguete de garrafa PET. Ok? Aquele foguete de água ou coisa do tipo. E aí eu jogo esse foguete para cima. Esse foguete ele chega até uma altura, H, e depois cai. Ele cai por quê? Porque a gravidade, a princípio, o atrai, certo? Gravidade é a constante gravitacional vezes a massa do planeta dividido pelo R ao quadrado. Ok? Isso aqui é só uma conta a mais, não é relevante não, por enquanto. A ideia é a seguinte, quanto maior a gravidade, menor é o meu alcance, correto? Agora, se eu faço uma colaboração com a NASA e eu jogo essa garrafa PET muito alto, muito alto, muito alto, muito alto, ele pode chegar a uma região do espaço, a uma distância em relação à Terra, melhor dizendo, onde a gravidade é aproximadamente 0. Que nem acontece com os astronautas. Os astronautas se afastam tanto da Terra que eles chegam numa região que a gravidade é 0. Isso vai estar associado a essa equação aqui, ó. Quanto maior for a sua distância em relação ao centro da Terra, menor fica a sua gravidade. E aí, quando você passa por esse ponto, onde a gravidade é aproximadamente 0, você consegue ir embora. Ou seja, se eu jogo um foguete com essa velocidade, com uma velocidade grande o suficiente para passar por esse ponto do espaço, por essa região, ele nunca mais cai na Terra porque ele venceu a gravidade e a Terra não mais o atrai, não mais tem efeito sobre ele, ele vai embora. Isso vai estar associado à velocidade que ele vai ter aqui no início, na superfície, é conhecido como velocidade de escape, ok? Se um objeto tem a velocidade de escape, ao ser lançado para cima, ele consegue ir embora e nunca mais cair, porque ele vai vencer a gravidade. Bem, a velocidade de escape depende essencialmente da gravidade do planeta. A velocidade de escape da Terra é 1 e da Lua é outra. Isso quer dizer que, por exemplo, se a gente estiver na Lua e a gente pula, a gente vai numa altura muito maior. Isso porque a gravidade da Lua é aproximadamente 1,6, ok? Metros por segundo ao quadrado. Isso permite a gente ir numa altura muito maior. Se a gente tiver uma maneira de pular, usar uma certa energia e pular muito alto, a gente consegue até mesmo escapar da Lua e nunca mais cair na Lua. Isso seria um problema, né? Mas enfim, a velocidade de escape é um ponto importante. Por quê? Qualquer coisa que tivesse a velocidade de escape vai embora da Lua e a Lua o perde. Aí entra a questão da rotação da Lua. Guarda-se a ideia de velocidade de escape. A rotação da Lua é equivalente o período de rotação da Lua é equivalente a 28 dias, aproximadamente. Isso quer dizer que se aqui está o meu Sol, aqui está o Sol, eu vou ter na Lua 14 dias de Sol e 14 dias de sombra ou noite. Vou colocar sombra, ok? Para não ficar dias, noite. 14 dias de luz, melhor, e 14 dias de sombra. Na Terra, nós temos 12 horas, não chega a dia, né? 12 horas de luz e 12 horas de sombra. Se você pegar alguns pontos da Terra, 12 horas de luz levam a uma temperatura de 50 graus Celsius, como em alguns desertos. E 12 horas de sombra, nesse mesmo lugar, vai para temperaturas de menos 10 graus Celsius, ou seja, a temperatura oscila bastante. Isso porque só vai ficar exposto ao Sol durante 12 horas. Imagine esse pedacinho da Lua aqui, 14 dias exposto ao Sol, sem sombra. Faz com que essa região, uma das faces da Lua, chegue a temperaturas de 150 graus Celsius. Então, a rotação, a baixa rotação, a rotação muito lenta, faz com que a temperatura na superfície ela fique extrema.
durante o dia, período de luz, melhor dizendo, que duram 14 dias, chegue a temperatura de 150 graus Celsius. E quando vai para a noite, aí são 14 dias sem ver a luz do sol. Isso faz com que a temperatura chegue aproximadamente a menos 100 graus Celsius, facilmente. Então, as oscilações de temperatura, isso durante 28 dias. 14 dias de sol, de luz, 14 dias de sombra. E depois 14 dias de luz, 14 dias de sombra. Isso faz com que as temperaturas oscilem drasticamente, tá? Variação na temperatura vai estar associado à rotação do corpo, essa variação por conta da rotação muito baixa. Tá, e o que isso vai influenciar? Agora vamos combinar os dois. A baixa rotação com a baixa gravidade. Vamos imaginar que aqui, na superfície da Lua, tenha um lago. Ok? Um lago lá, alguma coisa, pode ser um lago qualquer, congelado. Quando chegar o período de sol, que dura 14 dias, a temperatura é tão grande que esse lago vai todo evaporar. Beleza, ele evaporou, ele deveria virar uma pequena atmosfera na Lua, correto? Espalhada aqui as partículas, as moléculas de vapor d'água. Só que esse período dura 14 dias. Isso faz com que o Sol aqueça tanto a superfície da Lua que vai conceder energia para cada molécula dessa de vapor. Quando eu falo conceder energia, é um análogo com o que acontece, por isso que eu coloquei aqui panela de pressão, é um análogo que acontece com uma panela de pressão. Você tem uma água e você começa a esquentar essa água. Conforme você vai dando energia para essa água, as moléculas viram vapor, certo? E começa a se mover em alta velocidade, que é o que gera pressão dentro da panela. São essas moléculas se movendo em alta velocidade. Lembrando que eu estou fazendo o possível para explicar para pessoas de qualquer nível, tá? Isso envolve ensino médio, graduação. Se você é da graduação, isso aqui é a nossa famosa mecânica estatística, tá? Então, teoria cinética dos gases. Então, a princípio, essas partículas ganham cada vez mais velocidade de acordo com a temperatura. Imagina que na superfície da Lua, um monte de partículas que acabou de evaporar de um lago, sendo exposta durante 14 dias, tá? 14 dias ao Sol, elas vão ganhando tanta velocidade, volta aqui na gravidade. Devido à baixa gravidade, essa velocidade que a partícula ganha pode ser maior que a velocidade de escape. E, portanto, essa partícula ela vai embora e começa a desaparecer da Lua, deixando a Lua sem atmosfera. Então, baixa gravidade, com uma rotação muito lenta, fazendo com que a Lua fique exposta ao Sol durante 14 dias, faz com que a Lua perca todas as moléculas que não conseguem ficar presas de forma gravitacional à Lua. As únicas moléculas que ficam aqui são moléculas pesadas e tudo mais. E aí, como alguns devem saber, a Lua ela tem até uma certa atmosfera, mas não uma atmosfera como a nossa, gasosa. É uma atmosfera de partículas pesadas, muito próxima à superfície, não é uma coisa respirável. Ok? Então, essa explicação, gravidade, rotação, acaba com a atmosfera, o que já deixaria bem difícil a existência da vida. E também a ausência de atmosfera faria com que as temperaturas oscilassem muito, além da rotação baixa, fazer também com que as temperaturas oscilem muito, tá? São duas coisas. A baixa rotação faz com que 14 dias de sol, 14 dias de luz, 14 dias de sombra, faz a temperatura oscilar muito, e mesmo que a Lua girasse com uma velocidade de rotação igual à da Terra, vamos dizer 12 horas de sol, de luz, 12 horas de sombra. Ainda assim, as temperaturas iam oscilar muito por conta da ausência de atmosfera, tá bom? Então seria impossível, a Lua não consegue, não tem uma gravidade para reter a atmosfera, ela perde sempre para o espaço, e aí ela não consegue reter água, por exemplo, o vapor da água, água na forma líquida, e aí, no caso, se não tem água, não tem vida. Para a Lua ter vida, o que ela necessitaria era ser um pouco maior, ter um pouco mais de massa para ter uma gravidade um pouco maior, tá bom? Espero ter respondido a pergunta de vocês, e eu quero passar uma curiosidade muito massa, que é o seguinte, antes de acabar o vídeo. Digamos que eu tenho aqui o Sol. Tem água na Lua, ok? É isso que eu quero falar. Digamos que aqui eu tenha Sol. Eu tenho Sol. Aqui está a Terra.
E a Terra, ela tem uma inclinação, existe a rotação em torno do Sol, mas a Terra ela é inclinada em torno de 23 graus, certo? Isso quer dizer que se eu tenho um vulcão aqui, uma cratera, vou colocar dessa maneira, uma cratera aqui, quando a Terra está nesse ponto, a luz do Sol não entra na cratera. Isso faz com que a cratera sempre fique na sombra. E quando ela gira aqui em torno do eixo dela, a cratera, ela pode vir para cá. Só que para cá é noite e ela continua na sombra. Mas no período de um ano, o planeta vem para o outro lado. O planeta vindo para o outro lado... Opa, caneta errada. O planeta vindo para o outro lado faz com que... aqui está torto, né? Seria mais ou menos aqui em cima. Eu fiz o eixo errado. Vou mexer aqui assim. O eixo está aqui. Aqui está a cratera. Quando ele está do outro lado, a luz do Sol continua não atingindo a cratera quando ele está nessa posição, mas a rotação da Terra vai garantir que em algum momento essa cratera vai estar desse lado de cá e a luz vai entrar. Ou seja, não existe nenhum ponto da Terra que em algum momento do ano não receba luz solar. Vocês entenderam? Nesse caso aqui, esse pedaço aqui não recebe luz solar durante 3 meses. Tem ponto da Terra que não recebe luz solar durante 3 meses, depois tem 3 meses de luz. Enfim, aqui vocês entenderam, né? Só que com a Lua acontece um efeito diferente. Na Lua existe... aqui está a Lua. Vamos colocar a cratera aqui em cima, como fizemos com a Terra. Tem uma cratera, ok? Só que o eixo de rotação da Lua... ele é em torno de a da Terra é 23 graus aproximadamente, a da Lua é 1 grau, é aproximadamente isso aqui, ó. Isso quer dizer que a Lua rotacionando aqui, a luz nunca vai entrar nessa cratera. E mesmo que ela passe para o outro lado aqui, vindo junto com a Terra, né? Ela não vai dar a volta em torno do Sol, ela está aqui a Terra e a Lua vai estar aqui também junto com a Terra, tá ok? Mesmo que a Terra venha para o outro lado, trazendo a Lua ela vai estar aqui. Está aqui a sua cratera. E a luz do Sol não entra na Lua. Ou seja, existem regiões na Lua e que está eternamente na sombra. A NASA já mandou uma sonda nessas regiões e constatou que nessas regiões nós temos água. Água congelada, porque nunca viu a luz do Sol, né? Essa água congelada está a uma temperatura de aproximadamente menos 250 graus Celsius. Uma região do espaço que nunca viu luz. Está na Lua. E essa temperatura ela é tão baixa, tão baixa, tão baixa, que Plutão, a menor temperatura de Plutão, que é o planeta mais distante do Sol, é de menos 240 graus Celsius. Isso aqui é aproximado, tá? Não tem os dados exatos. Mas nessas crateras a temperatura chega a ser menor que a temperatura de Plutão. Aí tu fala, mas como você está mais longe? Sim, ele pode estar mais longe, mas ele está sempre recebendo luz, que nem a Terra tem uma inclinação. O Plutão tem uma inclinação e ainda gira assim em torno do Sol. Ou seja, em algum momento, alguma face de Plutão é iluminada. Em qualquer momento, em algum momento, qualquer parte da face de Plutão é iluminada. Então recebe luz de Sol. Eu estou falando de uma região aqui na Lua que nunca é iluminada e nunca recebe a luz de Sol. Tá? Por isso que nessa região ainda consegue ser menor que a temperatura de Plutão. Isso é uma curiosidade, ou seja, existe água na Lua, mas nessas condições aqui é impossível até ter vida, tá? E essa água está completamente congelada, bem congelada. Beleza, eu acredito ter respondido a pergunta de vocês. Lembre-se de ir lá no Instagram, seguir a página Humor Quântico, vocês podem estar mandando pergunta e tudo mais. E não deixa de curtir o vídeo aqui que vai estar me ajudando muito, e se inscreva no canal. Valeu, até a próxima!